Bom, sobre o funcionamento do Congresso deste ano, o Zé Maria Trindade preparou uma reportagem, acompanhe. O Congresso volta do recesso parlamentar que começou no dia 17 de dezembro. É o segundo recesso do ano. A retomada agora é apenas formal, semipresencial, ou seja, só oficialmente. Na prática, os debates presenciais só serão retomados depois do Carnaval. Os projetos se acumulam por aqui. Já são 32 medidas provisórias na fila de votação. 5 delas vencem no final do mês. Se não forem votadas, perdem a validade. Os vetos presidenciais são 36. Projetos polêmicos, discussões políticas e os mais novos e contestados, os vetos ao orçamento da União deste ano. Já existe uma articulação para tentar recompor os gastos definidos pelos líderes e bancadas. São as apostas na reeleição de deputados e senadores. Houve aqui um preparo para a volta das excelências. E nós estamos aqui no Senado. É a casa que representa os estados. 3 senadores por estado. E no túnel do tempo. Veja bem, ali estão os gabinetes dos senadores. A arquitetura indica que, ao sair dos gabinetes, os senadores terão que passar por este túnel. Uma luz mais tênue, uma maior garantia de reflexão, porque os senadores precisam muito bem saber o que vão fazer ali, no plenário. É onde tudo acontece. A pauta deste ano é grande, mas não deve ser votada toda, afinal, é ano eleitoral. A sessão oficial de reabertura do ano legislativo é apenas uma formalidade. A presença física foi dispensada. Olha, oficialmente, o Congresso Nacional volta hoje, mas na prática não é bem assim. Muitos ficam em casa, porque trata-se de uma sessão semipresencial. Alguns no plenário, outros de casa e ainda os que podem votar aqui, no terminal eletrônico. É uma espécie de votação em urna, né? Coloca o polegar, digita a senha e o voto e a presença ficam garantidos. O Congresso é composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. O Salão Azul dos senadores se une ao Salão Verde dos deputados. A união das duas casas só nesta sessão de abertura. O Salão Verde da Câmara dos Deputados é a antessala do plenário Ulisses Guimarães. E é exatamente aqui que serão decididos projetos importantes. Mas o plenário não fica lotado, porque na Câmara dos Deputados a presença só volta depois do Carnaval. Ou seja, só no papel é que os deputados voltam hoje. Mas segundo definiu o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a volta presencial na casa só depois do Carnaval. Mesmo nesta fase semipresencial, as comissões permanentes poderiam funcionar. Mas agora, nesta fase, os mandatos dos integrantes estão extintos e as comissões desmobilizadas. Talvez no mês que vem, os novos integrantes serão indicados pelos partidos. Além dos plenários da Câmara e do Senado Federal, outra instituição aqui no Congresso Nacional é a Comissão Permanente. Esta aqui é a toda-poderosa Comissão de Constituição e Justiça. É exatamente nesse plenário que são decididos os projetos sobre constitucionalidade e técnica legislativa. Todos os projetos para serem aprovados aqui no Congresso Nacional passam exatamente por essa mesa. Mesmo em ano eleitoral, o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação do Senado, está otimista com a possibilidade de resultados positivos. A reforma tributária, que era para a gente ter aprovado o ano passado, que não conseguimos aprovar, eu acho que é uma matéria, eu estou aqui apostando as minhas fichas, né, que nós vamos fazer todo o esforço para aprovar essa matéria tão importante para o povo brasileiro. Eu entendo que a maior dívida que o parlamento tem com a sociedade brasileira é de não ter feito ainda uma reforma tributária que venha simplificar os nossos impostos, para tornar mais claros, mais transparentes, mais simples. A realidade se impõe. Tradicionalmente, em ano eleitoral, a convivência fica difícil
e as divergências se acirram. Os assuntos polêmicos são sempre deixados de lado para evitar perdas eleitorais. É assim que este Congresso vai ficar devendo a votação de reformas importantes, como a reforma tributária e a reforma administrativa. A aposta fica para os eleitos neste ano, que tomam posse em fevereiro.